A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal. E desta feita vamos entrevistar um médico infectologista que vai nos falar a respeito de dengue, zika vírus, chikungunya e outros bichinhos mais aí, né? Quero de antemão agradecer a nossa companheira do Lions, a doutora Márcia Licursi, que serviu de elo para que nós pudéssemos trazer aqui o doutor Antônio Luiz Chaves, médico infectologista, chefe do DIP, médico de todos os nossos grandes hospitais da cidade. Bom dia, doutor Antônio Luiz. Bom dia, Paulo. Nós estamos às ordens. Doutor Antônio Luiz, o que é ser um médico infectologista? Olha, isso é uma especialidade... A infectologia não é uma especialidade muito antiga. Ela é mais ou menos da década de 80 para cá. Antes desse termo infectologista, existia o que nós chamamos de medicina tropical, né? E genericamente a gente chamava doenças infecciosas, que era a infectologia, e parasitárias, que era a medicina tropical. Até 1980 era só medicina tropical. A partir de 1980 foi criada uma divisão nesse grupo e nós passamos a ter a especialidade de infectologia, e criou-se uma sociedade de infectologia do Rio de Janeiro, Sociedade de Infectologia Brasileira, e também manteve-se também a outra denominação, que era a medicina tropical, né? Mas são especialidades afins, nós podemos dizer, então, doenças infecciosas e parasitárias. Certo. O que vem a ser o DIP, que é o Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias da nossa cidade? O nosso DIP, ele é uma grande união entre o Serviço Público Municipal e a Faculdade de Medicina de Petrópolis, né? O nosso DIP está instalado aqui no nosso município desde o início da década de 70, né? Nós estamos trabalhando no serviço desde 1971. Nós vamos trabalhar aqui através da Faculdade de Medicina para ministrar as aulas, e a Faculdade de Medicina de Petrópolis fez um convênio com a Secretaria de Saúde do município de Petrópolis e se criou ali atrás do pronto-socorro nós chamamos de serviço de doenças infecciosas e parasitárias, que é um serviço basicamente assistencial, mas também universitário, porque todos os médicos de Petrópolis, todos passam por lá na sua formação de médico. É um serviço que consta de ambulatórios e de enfermaria, e hoje faz parte também nós temos lá o programa de AIDS, o programa de doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos o programa de hepatites virais e todo o ambulatório que atende a todas as doenças infecciosas e parasitárias no nosso município, e também nesses municípios próximos à cidade, muitos moradores de Xerém, de Magé, Piabetá, Fragoso, sobem a Petrópolis para fazer atendimento. Nós somos um polo de atendimento também estadual e federal para a AIDS, para as doenças venéreas e para as hepatites. São programas separados que trabalham é um conjunto desse serviço com vários profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e psicólogos, né? É uma equipe multiprofissional que trabalha, então, com todas as doenças infecciosas e parasitárias existentes no nosso município e também no Brasil. Certo. O senhor é o chefe desse setor, é o diretor que dirige, a pessoa que dirige justamente esse setor, a pessoa altamente capacitada. Então é por isso que nós temos a satisfação de recebê-lo aqui. O que vem a ser a dengue, doutor Antônio? E como o ser humano pode ser contaminado pela dengue? A dengue é uma patologia bastante antiga, né? Nós, médicos do Brasil, começamos a conhecer a dengue como doença no início da década de 80, quando houve a primeira epidemia em 1986. A dengue é uma doença infecciosa aguda, produzido pela picada de
de um mosquito, né, chamado Aedes aegypti, que prolifera no Brasil todo, nas regiões urbanas, né, em grande quantidade. Esse mosquito tem uma grande capacidade de disseminar esse vírus, porque ele pica os pacientes que estão contaminados, adquire esse vírus, o vírus se multiplica no interior do mosquito, fica nas glândulas salivares, quando ele pica uma outra pessoa, ele transmite com facilidade o vírus, então produz uma doença infecciosa aguda, que todo mundo já conhece o sintoma, basicamente, que é febre, dor de cabeça, dor muscular, que é uma doença que dura de 7 a 8 dias no máximo, mas é extremamente agressiva, e a maioria dos pacientes não tem sintoma. Um percentual talvez de 20% a 30% pode ter o sintoma dengue clássico, e alguns pacientes apresentam dengue grave. Por ele perguntar, quais são os tipos de dengue que existem? Olha, nós hoje no Brasil, antigamente existia esse termo dengue hemorrágico. Hoje nós não usamos mais esse termo, porque as formas graves de dengue não matam por hemorragia, matam por desidratação grave, né? Apesar de todo mundo se preocupar com o nível de plaquetas, não é isso que nos preocupa no atendimento do dengue. Nós nos preocupamos exatamente pela desidratação que esse paciente tem. Então, a gravidade do dengue está na necessidade do atendimento inicial e do vigor da hidratação, da quantidade de líquido que esse paciente vai ter que tomar. É isso que caracteriza um bom atendimento do doente de um dengue. Alguns pacientes se desidratam de tal maneira que chocam e vêm a óbito, porque pode morrer exatamente porque esse líquido todo que está no organismo dele, circulando no sangue, sai do sangue e se distribui para o interior dos tecidos da pessoa. Então é uma doença que a pessoa desidrata, vou usar um termo aqui simples para todos entenderem. Exato. É um líquido que está circulando no sangue, vamos chamar de plasma, né? Está junto com o sangue, ele sai dos vasos, parece que os vasos se dilatam todo e sai o líquido todo para ficar nos tecidos. Aí é como se uma desidratação sem o líquido, você perde o líquido que está no vaso. Isso dá gravíssimos sintomas, a pressão cai, o rim pode parar de funcionar, e esses pacientes, infelizmente, alguns pacientes desenvolvem a forma grave, e se não for atendidos adequadamente, acabam falecendo. É isso que eu ia lhe perguntar. Essa doença, porque quais são os sintomas de cada tipo de dengue em cada tipo imunológico? Cada um tem um sintoma diferente? Ou toda... Não, o diagnóstico de dengue... É um só. É febre alta com dor de cabeça. Aqui no Brasil agora, todo paciente que tem febre alta com dor de cabeça, ou dor muscular, ou dor nos olhos, e não tem sintoma respiratório, esse é o diagnóstico de dengue. Então, qualquer pessoa que tem uma febre, com dor de cabeça, uma febre com muita dor muscular, uma febre com dor no olho, e que não está com sintomas de gripe, que todo mundo conhece, dor de garganta, nariz escorrendo, isso não é dengue, isso é resfriado, se tiver com esse sintoma. Se não tiver com esse sintoma, febre alta, dor de cabeça ou dor muscular, é dengue. Se não tiver sintoma respiratório, procura assistência médica no posto de saúde mais próximo da sua casa. Todos os médicos do nosso município sendo bem atendido, sendo atendido a tempo, evita que a dengue que aumente, que se transforme nesta que o senhor falou. Exatamente, que seria isso, a chamada dengue hemorrágica. Que nós não usamos mais, dengue grave. Dengue grave. Porque não é hemorragia. Não há hemorragia. A hemorragia não é a responsável por 99% dos óbitos, caso ocorra. É a desidratação. Então, é o primeiro atendimento. E todos os médicos do município, das UPAs e dos postos médicos foram treinados recentemente. Nós fizemos um treinamento agora, eu e um grupo de infectologistas, agora na quinta-feira à noite, para todos os médicos das UPAs, dos postos médicos. Então, estão totalmente preparados para atender no posto médico da sua. Ninguém precisa procurar se deslocar do centro do seu bairro para ir à UPA, porque se você tem um posto próximo, esse profissional, ou médico, ou a própria enfermagem que está lá, está preparado para fazer o primeiro atendimento. E aqui basicamente é oferecer ao paciente uma hidratação. Certo. A dengue existe desde 1779, segundo eu vi, e principalmente é uma doença endêmica nos países do Sudeste Asiático.
Entretanto, a partir de 1960, os casos aumentaram principalmente nos países tropicais, como é o nosso caso, onde a maior incidência do mosquito Aedes aegypti. Dizem os especialistas que, sendo uma doença viral, onde cerca de 50 a 390 milhões de pessoas são infectadas todos os anos, quer dizer, isso não é agora, né? Por que até hoje está em desenvolvimento uma vacina? Por que a demora se hoje a dengue é uma arbovirose mais comum, ou seja, uma doença transmitida pelo mosquito? O problema da dengue, a gente pode fazer uma comparação rápida entre o vírus da dengue e o vírus da zika. O dengue tem 4 tipos diferentes de vírus. Isso dificulta muito os pesquisadores a trabalhar uma vacina, né? Então isso tem dificultado bastante. A zika, por exemplo... Porque tem que atingir os 4 vírus. Os 4 vírus, né? Já existe uma vacina liberada, uma vacina licenciada, que já dá uma proteção para esses 4 sorotipos, né? Mas isso é um processo, né? E, logicamente, a prioridade agora de toda a indústria é trabalhar em cima de uma vacina, do pesquisador, vacina para a zika, mas também se estuda a vacina, continua sendo pesquisada a vacina para a dengue. Entendeu? Mas demora, 4 sorotipos é difícil, demora bastante. Certo. A malária também não é uma doença produzida por um mosquito? Mosquito. Então, como é que erradicar a malária e não se consegue o mesmo com a dengue? Paulo, teria havido um descaso dos governos? Paulo, a malária não está erradicada. Nós aqui, por exemplo, em Petrópolis, nós temos uma grande área verde, uma grande área silvestre, e no ano passado nós tivemos casos esporádicos de malária, aqui nas matas da BR-40, de pessoas que adentraram a mata para o turismo ecológico e estava lá presente contraíram a malária. O inseto, né, que nós chamamos do anófeles, e a malária ela circula nos animais silvestres, né, como os arbovírus também circulam nos animais silvestres. Então, a malária não foi erradicada. A malária no Brasil ainda é um grave problema na região norte toda do país. Lá os médicos que trabalham na região norte têm grande experiência com o tratamento da malária. É um tratamento relativamente simples, tem medicamentos potentes, totalmente diferente das arboviroses, porque é uma doença viral e a malária é um protozoário, que você tem muitos medicamentos para a malária, diferentemente da dengue, que é uma doença viral e nós sabemos que é difícil. Doutor Antônio, existe a possibilidade de transmissão da dengue como a transmissão vertical, ou seja, gestante-bebê, e a transmissão através de transfusão de sangue? Olha, qualquer doença viral aguda, né, que possa circular no sangue, se caprichosamente, coincidentemente, uma mulher que esteja grávida e estiver com uma fase aguda de qualquer doença viral, teoricamente poderia passar para o feto, né? Alguns vírus têm uma atração especial, né, para determinados órgãos, né? No caso da Zika é um exemplo aí bem clássico, que tem uma atração maior para o sistema nervoso central. Mas, teoricamente, sim. E também para a transfusão de sangue. Vai depender, essencialmente, de quantos dias esse vírus vai continuar circulando, não só circulando, mas também em quantidade, né? Quer dizer, se tiver uma grande quantidade de vírus circulante e essa vamos dizer, essa circulação do vírus ser uma prolongada por vários dias, semanas, a chance então de contaminação através de uma transfusão ou através de, se a mulher estiver grávida, é comum. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico: a infecção pelo HIV, o paciente sem tratamento tem vírus circulando a vida toda. O paciente que tem hepatite B crônica tem vírus circulando a vida toda, se não tratar. O paciente com hepatite C crônica tem vírus, e milhares e milhares e milhares de partículas de vírus no sangue. Então, no caso dessas arboviroses todas que nós estamos discutindo aqui, o dengue, a zika, a sorte entre aspas, mas a coisa que a viremia, vamos dizer, o tempo de circulação do vírus é curta, transitória, 5 a 7 dias. Então você tem que ter muitas coincidências para que haja uma contaminação fetal
e haja a contaminação através da transfusão de sangue. O cidadão vai doar sangue exatamente naqueles 4, 5, 6 dias que o vírus está circulando no sangue. No caso da Zika é diferente, porque nós estamos com uma Agora, quem explosão. também sabe que é portador de dengue ou de outra doença desse tipo, também tem que ter a consciência de não doar sangue nesta época, né? Se tiver com doença febril, ele não vai doar, mas, né? Mas nós sabemos que às vezes essas doenças dão muito poucos sintomas, às vezes não dão nem sintomas febris, entendeu? Então o paciente naquela ansiedade de ajudar o terceiro, ajudar o irmão, vai doar sangue, ele pode estar naquele momento caprichosamente circulando. Mas é um evento raro, mas aí nós temos que ficar atentos. Doutor Antônio, o que vem a ser o Zika vírus? É só uma febre? Ela é caracterizada por exantema maculopapular, né? Pruriginosa, é febre intermitente, é uma hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça. Vamos traduzir isso para a linguagem do povo? Pois não. Essa linguagem médica é muito complicada para todo mundo, razão, até para mim. Ô Paulo, é o seguinte, a Zika, como o dengue, como o chikungunya, como a febre amarela, é uma arbovirose, ou seja, é uma doença transmitida por um inseto, nós chamamos na medicina de artrópode, vamos considerar aqui mosquito, e aí é o mosquito. E não tem mosquita não, hein? É mosquito. É mosquito. É a fêmea que precisa sugar sangue para fazer a maturação dos ovos, né? O que o mosquito mosquito macho, ele aproveita só a seiva das plantas, né? O mosquito fêmea, a fêmea que transmite. Então... Quer dizer que a fêmea que pica. A fêmea porque ele precisa de sangue. Aí ela vira uma vampirinha, né? Danada. É uma vampirinha, né? Vampirinha, nós usamos o termo na medicina de hematófago, mas é uma vampira. Ela precisa de sangue. O macho não precisa de sangue. Ele faz o trabalho dele, e aí já vai continuar a voar e sugar as plantas, e a fêmea sai a trabalho, né? Sabe que as mães todas têm muito trabalho, né? Exatamente. Então ela sai a trabalho, ela tem que entrar nas nossas casas e picar. Todos os arbovírus dão o mesmo sintoma, Paulo. Febre alta, dor de cabeça, é assim, febre alta com dor de cabeça ou dor muscular. Às vezes, exantema, esse termo que você usou, quer dizer, exantema é aquela mancha vermelha. Todo mundo já viu, antigamente tinha muita sarampo, mais ou menos aquela mancha, rubéola, são aquelas manchas vermelhas, sífilis, dão aquelas manchas vermelhas no corpo, aquilo nós chamamos de exantema. Várias doenças dão muita mancha no corpo. As arboviroses todas dão. O dengue também dá, a zika também dá. A diferença que existe... clínica, às vezes é difícil no início, mas o Ministério da Saúde, os pesquisadores, os professores, fizeram um documento muito bem feito, que foi distribuído para o Brasil todo, realmente. Aliás, um acréscimo rápido, as autoridades, os pesquisadores, os médicos, que trabalham muitos e muitos anos com esses vírus, produzem sempre documentos de altíssimo padrão e que de acesso fácil a todos os profissionais da área da saúde são disponibilizados, e esse documento diz o seguinte, a Zika é um pouquinho diferente do dengue, assim, o dengue é o paciente que fica doente, porque vocês sabem que a maioria não tem sintoma nenhum, como é a Zika, o dengue também é assim, o chikungunya também é assim, ou aqueles que ficam doentes, talvez aí uns 20% a 30%, no caso do dengue, tem duas formas clássicas, febre alta, dor de cabeça, dor muscular. Aí a febre vai durar aí 3 a 4 dias. Entre o terceiro e o quarto dia, uma boa parcela dos pacientes, essa febre acaba e não volta mais. Os sintomas acabam. Certo. Outros doentes fazem isso, a febre vai diminuindo um pouquinho, no terceiro e quarto dia, daqui a pouco a febre volta de novo. É esse doente que vai desenvolver forma grave. Aí aparece a dor muscular, a febre aumenta, aparece a mancha no corpo também. O dengue também dá mancha no corpo. Aumenta a dor de cabeça, aumenta as dores nas juntas. A Zika parece que é um pouco diferente. Ela, vamos dizer, as manchas no corpo são os sintomas aí muito iniciais. O dengue é mais entre o terceiro e o quinto dia, na hora que a febre reaparece. Certo. E parece que os casos, eu vi poucos casos, né, de Zika, e vieram de Cabo Frio e da Baixada, ocasionalmente aqui de Petrópolis, né, precisa ser confirmado. Os casos que eu achei que era Zika, nós não temos exame, o que chamou a atenção foi isso. Parece que o Zika, ele é mais a dor é mais
nas juntas. Nas juntas, né? o que chama atenção o doente às vezes tem uma febrinha e no outro dia já está com o corpo todo vermelho. E daqui a pouco, no outro dia, as juntas já estão doendo. Exatamente. E ficam inchadas. Enquanto a dengue é realmente muscular. O dengue faz o seguinte, ele é uma doença assim, febril, mais aguda, assim, a febre chama atenção. Aquele febrão, 2, 3, 4 dias, e aí depois volta. A zika não, parece que ela já sai, assim, pouca febre ou quase nenhuma febre, mas o doente já fica logo tudo manchado. Começa no rosto, espalha, no outro dia está tudo vermelho, começa a se coçar, e na mesma hora, em 2, 3 dias, o quadro da zika se define. 2, 3 dias. Mancha, dor no corpo, pode ocasionalmente ter febre, né, que é característica de todos esses desarbovírus, pode ter febre. Uns pacientes têm mais febre, outros pacientes têm menos febre. É igual gripe, resfriado. Tem pessoas que têm tendência a ter mais. Tem um sintoma fortíssimo, quase não tem nada. Tem pessoas que com 38 graus já estão delirando. E tem gente que vai a 40 e não tem nada. Todas as doenças infecciosas são assim. Quer dizer, tem pacientes que têm pouco sintoma, tem pacientes que é muito sintomático. Mas na zika, eles chamam atenção para os médicos, nos postos, nas UPAs, nos consultórios. Faço essa história, pergunte ao paciente, está tudo manchado? Essas manchas vermelhas apareceram logo, foi de repente, doutor, comecei a sentir um mal-estar, uma dor de cabeça leve, uma febre, de repente estava tudo manchado e coçando. Mas isso aí se define em 3, 4 dias. Agora, aquele doente que está com febre, dor de cabeça, muita dor muscular, está com febre 2, 3, 4 dias, a mancha ainda não apareceu, pode, então, nós suspeitarmos de dengue. Certo. Tá? E aí, se a febre retornar e aparecer as manchas, a chance de dengue é maior do que de zika. Mas nós não temos, no momento, à nossa disposição, no dia a dia, elementos laboratoriais, exceção do dengue, para confirmar. Mas eu queria só, Paulo, em relação a esse diagnóstico laboratorial, chamar a atenção o seguinte: não há necessidade, no momento, das pessoas se preocuparem se tem exame ou não para dengue, para zika e para chikungunya. É importante isso para pesquisas, para as estatísticas, para estudar detalhadamente tudo isso. Mas para o atendimento do paciente, basta uma boa história, um bom exame físico. Mesmo em qualquer posto médico que você não tenha ao laboratório ao seu lado, o médico pode levantar a suspeita dessas 3 doenças, mas principalmente do dengue e da zika, que é uma problemática maior por causa da microcefalia, que é um drama para todos nós. O médico pode suspeitar de uma arbovirose, e aí ele vai incluir no seu diagnóstico dengue, zika, e se for uma doença com muita dor articular, com grande intensidade, que dificulta até o paciente de andar, ele já vai também pensar na chikungunya. Mas essas 3 doenças, o tratamento é o mesmo. É o mesmo, né? Então hidratar. Se a mulher está grávida e ela está nessa suspeita de uma arbovirose, e principalmente se eu estiver suspeitando de dengue, mas se eu estiver com esse quadro clínico sugestivo de arbovirose, aí a grávida vai ter que ser encaminhada lá para o setor de epidemiologia do município para ser totalmente investigado, que nós temos o protocolo nacional que está funcionando em todos os municípios do Brasil. Perfeito. Quer dizer que o mosquito Aedes aegypti também é o responsável por essa doença viral, pelo Zika. É o mesmo mosquitinho. É o mesmo mosquito que está aí. Bandido. A transmissão é pelo mosquito, o que quer dizer que há ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal e sexual, além da possibilidade de transmissão transfusional. Mas esses são eventos, nós vamos deixar isso para os pesquisadores, né? No atendimento no dia a dia da população, nossa preocupação é com a transmissão através do Aedes. É essa que a população, é essa que as autoridades têm que se preocupar e trabalhar. Porque essas doenças não são assim contagiosas de pegar um ao lado do outro. Não são transmissíveis assim, de uma pessoa para outra. Né? A única coisa que eu chamo a atenção é exatamente disso. Vamos deixar os casos raros, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, são casos raríssimos. Lógico, o que aconteceu, o paciente vai ter que ser atendido, e os médicos estão preparados para suspeitar disso. Mas são casos raríssimos.
Você já falou praticamente a diferença entre dengue e zika vírus, mas vamos deixar mais claro para a população, para eles poderem saberem mais ou menos qual é a diferença entre uma e a outra. Basicamente é isso. O paciente está muito bem e começa com mal-estar e no outro dia já está com manchas no corpo. Primeira suspeita, dentre várias doenças, a zika, no momento, por causa da epidemia gigantesca. Né? Agora, você começa com uma doença febril, em 2, 3, 4 dias, ainda não apareceu mancha no corpo. Aí vamos para dengue. Aí vai entrar na possibilidade de ser dengue. Certo. Tá? Porque a zika, ela é mais assim rápida na sua manifestação de manchas no corpo e menos febril, vamos dizer assim. Né? Uma febre gigante. E muitos pacientes relatam que quase não tem febre. Né? O dengue não. O dengue é uma doença, quando é febril, nos primeiros dias, o paciente fica prostrado, dá uma dor de cabeça muito grande. Né? A diferença básica é essa. O que é a chikungunya? A chikungunya também é uma arbovirose, também é um outro vírus, né? E que caracteristicamente, como todas as arboviroses, é uma doença febril, mas que predomina a manifestação da inflamação das juntas. Só a diferença é essa, mas no início elas são muito parecidas. Agora, aquele paciente que ao manifestar a dor na junta, que é muito maior que a do Zika, que é muito maior do que a da dengue, ela é quase que, o paciente não consegue trabalhar pelas dores articulares tão intensas, e esse reumatismo, entre aspas, pode se cronificar por semanas, meses e anos. Quer dizer, além disso... Desenvolve uma espécie de artrite. Uma artrite crônica, que isso dificulta até os pacientes da região norte, que estão sendo estudados no Nordeste, até trabalhar. São obrigados a ser afastados do trabalho, que também é um problema social e econômico grave no nosso país. Né? Esses pacientes são obrigados a parar de trabalhar. Mas, felizmente... a explosão da chikungunya que se esperava, se explodiu primeiro a zika, com as suas... que não exploda. Que não exploda a chikungunya, né? Assim, junto com a zika agora, né? Mas vão aparecer os casos, eu particularmente, não vi nenhum caso nesse início do verão, até agora não vi, que eu suspeitasse. Eu vi realmente dengue, a gente está acostumado, e alguns casos que nós suspeitamos de zika. Se ela é uma febre também, como se diferenciar a chikungunya do zika vírus? Não, clinicamente, é aquilo que eu falei, no início é muito difícil essa diferenciação. O que chama atenção é o que predomina na queixa do paciente. É aquilo que eu falei, mais importante é a história. Certo. Você vai conversar com o teu paciente. Doutor, o problema meu é que essas manchas apareceram violentamente. Ou a dor nas juntas estão insuportável, não consigo nem andar, doutor. Aí você vai pensar no chikungunya. Certo. Entendeu? E o dengue é aquela doença febril, aguda. Mas a pessoa precisa estar sentindo mesmo, né? Mascarar, né? Chega lá, eu tô, porque quer licença médica. É preciso que ele a pessoa tenha consciência, né? A verdadeira história dele. Porque pela história é que o médico vai tentar fazer uma diferença entre os três. Porque tem gente que qualquer dorzinha já acha que está morrendo. Mas né? o tratamento é igual. É igual. Certo. Água, líquido, líquido. Talvez com mais intensidade do que o outro, mas de qualquer maneira é a mesma. Parece que o dengue dessas três é a mais suave. Não. Em termos de desidratação, é a mais agressiva. É a mais agressiva, certo. Tá? Quer dizer, se você analisar os óbitos, as mortes, o dengue é preocupante em termos de morte, pela desidratação. Vamos fazer um intervalozinho e já voltamos já. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos de volta, nossos ouvintes aqui da Rádio Imperial, com o Dr. Antônio Luiz Chaves, médico infectologista, chefe do DIP em nossa cidade, médico de todos os hospitais da rede privada da nossa cidade. O Dr. Antônio é uma pessoa altamente capacitada, está nos respondendo aqui sobre os vírus do mosquito Aedes aegypti, aliás, o mosquito esse que transmite a dengue, a zika, ou zika, sei lá, e o chikungunya, né?
essa tristeza aí que nós estamos passando. Antes de a gente continuar com o nosso papo, doutor Antônio, tem uma ouvinte nossa, a senhora Mary Correia do Batalhar, ela está perguntando aonde que se consegue a vacina da hepatite A, porque na rede pública parece que não tem. A hepatite A, de um modo geral, está no programa de imunização do Brasil, mas esta informação ela tem que procurar o Serviço de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, no município de Petrópolis, que é um serviço muito bem organizado, que se localiza naquele prédio que fica atrás do pronto-socorro. Ela basta ir lá, procurar, se informar o porquê que não está sendo ministrado. Eles terão todos os dados para informar essa senhora. Certo. Voltando então ao nosso papo, a sintomatologia de dores nas articulações, principalmente nos pés e nas mãos, são mais intensas e comuns na chikungunya. Então ela é mais grave do que a dengue? Bom, em termos assim, de consequência para o paciente, é lógico, se uma pessoa fica com uma doença articular que vai limitar os seus movimentos e até o trabalho, nós podemos dizer que a dengue não deixa esse tipo de, vamos dizer, de problema crônico. Né? A dengue é uma doença aguda que vem e vai embora. Vem e vai embora. No caso da chikungunya, infelizmente, um percentual de pacientes, isso eu não sei, porque também precisa adquirir experiência na doença. Certo. Né? O que está descrito é que muitos pacientes acabam evoluindo por uma doença articular crônica que vai limitar meses até anos esse paciente para trabalhar. O que não acontece com dengue, nem acontece com a zika. Uma pessoa pode contrair dengue e, ao mesmo tempo, desenvolver a chikungunya? Olha, quem trabalha com infectologia, é muito difícil a pessoa pegar duas infecções concomitantemente. Entendeu? Muito difícil. Eu acho que essa pergunta... Tem que ser muito azarado, né? Eu acho que eu não teria condições de responder, Paulo, porque eu sou médico de atender paciente, eu não sou pesquisador. Certo. Eu acho que nós podemos até procurar na literatura se já está descrita a possibilidade de contaminação por vários vírus. Eu acho até que sim, mas não é uma coisa que nos preocupa. A gente nunca pensa que que um paciente com doença febril aguda com suspeita de uma arbovirose, né, de uma doença de mosquito, possa estar com 3 doenças. Nós estamos pensando só ou em dengue, ou em chikungunya, ou em zika. Esse é a parte prática médica certa. A chikungunya pode ser transmitida só pela picada dos mosquitos? Com certeza. Há possibilidade de transmissão em útero, ou seja, em mulheres grávidas e em bebês? Olha, aquilo eu já expliquei no início. Qualquer doença viral aguda pode em princípio, transmitir. Lógico que a maioria dos estudos hoje é em cima da zika. Certo. Né? Quem tem chikungunya uma vez se torna imune, doutor? Parece que é um vírus só também. Né? Mas o mesmo acontece com a dengue e com zika? O dengue é assim, são 4 sorotipos. Quem tem um, fica imune em 1. Quem tem um 2, fica imune em 2. Né? Para a pessoa ficar imune ao dengue, ele tem que ter os 4 episódios de dengue com vírus diferentes. Mas eles não se repetem do mesmo paciente. Quer dizer que este mosquito, o Aedes aegypti, ele pode transmitir o vírus de espécies diferentes? Pode. Ou a pessoa é que desenvolve? Não, o vírus pode desenvolver um dengue 1, pode transmitir o dengue 1, se ele estiver circulando na comunidade. Certo. Ele é assim, a primeira epidemia foi vírus 1 no Brasil, em 1986. Certo. A segunda foi 2. Perfeito. A terceira foi 3. A quarta foi vírus 4. Aí depois o vírus 1 volta de novo. Perfeito. E depois, às vezes circulam os 2 vírus ao mesmo tempo na comunidade. Não é que o paciente se contamina com os 2. Às vezes, numa comunidade, você tem pessoas contaminadas com 1 e contaminadas com 2. Certo. Aí o mosquito pode se morder, picar o de 1, vai transmitir o de 1. Se picar o que está com 2, vai transmitir com 2. Todos eles dão a mesma manifestação. Certo. A chikungunya desenvolve uma artrite que será uma sequela para toda a vida? Não se sabe. Ainda não tem certeza. Aí nós precisamos adquirir mais experiência aqui no Brasil sobre a chikungunya. Tá. A chikungunya e a dengue são parecidas, sendo que a chikungunya ataca as articulações, enquanto que a dengue as dores são musculares. Essa é a grande diferença? A grande diferença, primeiro, é que o dengue é
é uma doença essencialmente aguda, febril, limitante, o dengue clássico, limitante, muita dor de cabeça, muita mialgia. Esse é o que chama atenção. A mialgia é a dor muscular. muscular. É isso que chama atenção no dengue. Ele está dengoso. Parece, a zika não tem esse quadro assim tão agudo e tão um pouco arrastado, que logo aparecem as manchas, e parece que o chikungunya também é assim. Quer dizer, ele pode dar um quadro febril pequeno e depois se manifesta com as dores articulares. Essa é a diferença, mais ou menos, que a gente procura chamar atenção no quadro clínico para diferenciar na prática. O Aedes aegypti é um mosquito urbano, ou seja, típico da cidade. Mas também na zona rural tem que ficar atenta, porque existe a espécie de Aedes albopictus, que ambos podem transmitir essas 3 doenças. Sim, com certeza na área rural esse Aedes albopictus é um transmissor, ele aceita bem esses 3 vírus, mas ainda o grande problema... É um primozinho do Aedes aegypti. É um primo que está preparado para uma situação, vamos dizer, é o segundo tempo, é o reserva, né? Se a gente conseguir acabar com o Aedes aegypti, coisa que é dificílima, nós vamos talvez ter esse outro companheiro ao nosso lado. Que virá da zona rural. Exatamente. O senhor falou nisso, só para a gente dar uma... Já que eu acho que não temos casos desses, felizmente aqui em Petrópolis, e poucos devem ser esses casos no Brasil, o que vem a ser a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma, vamos dizer assim, uma complicação, que nós chamamos de complicação após uma infecção. Que qualquer outro vírus, qualquer outra doença pode dar. É como se o então nosso... não é típica Não, dessa... não é típico, não. É raro essas complicações de qualquer outra situação. Lógico. É como se o sistema de defesa, ao responder a uma infecção, né, qualquer infecção, o sistema de defesa tem que responder, e depois que acaba a infecção, a pessoa está curada, parece que o sistema de defesa continua atuando, e essa atuação do sistema de defesa acaba prejudicando a própria pessoa. E parece que essa agressão do sistema de defesa se faz no sistema nervoso, produzindo uma paralisia que começa o formigamento nos membros inferiores, né? Por que está citando isso? Porque como há uma epidemia gigantesca de zika, o evento raro acaba aparecendo um pouco mais. Dá uma estimativa. Hoje a epidemia de zika é maior do que de dengue? Olha, eu não sei dizer de cabeça, eu vou te dar uma estimativa do Ministério para o ano que passou, que ainda quase não tinha entrado no Sudeste. Para o ano que passou, a estimativa de zika era entre 500 mil a 1.500, 500 mil a 1,5 milhão de pacientes que desenvolveram zika, estimativa, né? Sem essa grande penetração que aconteceu no Sudeste. Quer dizer, nós só vamos ter esse número no final do ano. Mas, com certeza, como disse um grande pesquisador, doutor Rivaldo, eu tive a oportunidade de assistir a palestra, já falei contigo, Paulo, nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami sanitário da zika. Não é nem uma epidemia, é uma coisa gigantesca. Então, se tem muitos, milhões e milhões de pessoas com zika, é lógico que um evento, vamos dizer, uma complicação rara, vai acontecer um pouco mais. Exatamente, né? Tendo um desses sintomas, doutor Antônio Luiz, o que a população deve fazer? Febre, com dor de cabeça, ou dor muscular, ou mancha no corpo, ou dor articular, sem sintomas respiratórios evidentes, ou seja, não está tossindo, não está com dor de garganta forte, o nariz não está escorrendo, procure assistência médica mais próximo da sua casa. Não precisa correr todos para as UPAs, não precisa, mesmo porque não há possibilidade de atendimento. Né? Então é o posto médico, estão preparados. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal foi treinado para... Isso é importante que a população já saiba, houve né? treinamento. E nos hospitais, os médicos dos hospitais particulares também participaram deste treinamento. Isso é muito importante. Doutor Antônio, existe um perigo iminente na automedicação. Ou seja, a pessoa está com febre, dor no corpo, a primeira coisa que faz é tomar um AS. O que isso pode ocasionar? Bom, foi bom você falar do AS. Nós estamos orientando aos pacientes que, se quiser tomar algum analgésico antitérmico numa situação dessa, está com febre, não está com sintoma de gripe evidente, se tiver que optar por um analgésico para acabar com a febre, um antitérmico, nós devemos optar pelo mais simples, que é a dipirona ou a novalgina. Nós sabemos que
o paracetamol tem um componente que nós nos preocupamos que pode dar uma lesão no fígado, né? E o AS, por um problema de facilitar hemorragias, pode ser um pouco complicante no caso dessas doenças, tá certo? Então vamos parar com esse negócio que o brasileiro tem de se automedicar. Exatamente. Tá com problema, vai ao médico. O médico é que pode receitar. Se não tiver tempo, febrão pela madrugada, 39... Toma Novalgina, uma dipirona. É lógico, se o paciente for alérgico a esses dois produtos, ele vai ter que tomar mesmo paracetamol. Mas ele vai tomar paracetamol e vai parar aí. Porque ele vai procurar assistência médica no dia de manhã. Ele vai parar. Não é ficar tomando indefinidamente até acontecer coisa pior. Quanto mais o paracetamol, que tem apresentações de comprimidos fortíssimos. Se a pessoa toma 4 comprimidos de paracetamol daquela apresentação mais forte, pode tomar uma dose até muito grave, pode lesar o fígado desse paciente. Exatamente. Então, a automedicação, no fígado acabou. A automedicação sempre é muito perigosa. As pessoas devem procurar realmente a assistência médica no primeiro sintoma e não se automedicarem. Exatamente. Por favor, vamos prestar E começar a tomar nisso. líquido em casa já. Tomar líquido, pega uma garrafinha com água, um sorinho, um suco de fruta, vai bebendo, vai pro posto. Vai fazendo soro caseiro. Vai fazendo soro caseiro, vai pro posto já tomando, bota numa garrafinha, enche 2 garrafas de Big Coke, certo, do líquido que o senhor quiser, né? Suco de laranja, suco de limão, água pura, soro caseiro, o que ele quiser. Ou uma garrafa grande de água mineral. O soro caseiro é tão fácil, todo mundo sabe fazer. Bota aquele de 1,5 ou de Big Coke, lá não é a Coca-Cola e Big Coke, esvaziar tudo, limpa, bota uma aguinha, faz o soro caseiro, bota o suco de laranja e vai pro posto. Leva teu filho, vai ao posto, vai bebendo líquido. Senta numa sala de estar e fica esperando, tomando teu líquido. Porque se você não tiver com sintoma de gripe, febre alta, dor de cabeça ou dor muscular, você pode estar com dengue, pode estar com zika. E se tiver com mancha no corpo, então a suspeita de zika. Se tiver com muita dor nas juntas, a suspeita de chikungunya. Exatamente. Né? Então o perigo da dengue está justamente na desidratação. Mas o atendimento inicial de zika e chikungunya é igual ao do dengue. A história, exame físico e hidratação. Não muda nada. Certo. Como está Petrópolis preparada para esse tipo de surto que só aumenta a cada dia? Há uma estimativa de quantos casos de cada uma dessas doenças já aconteceram em Petrópolis? Paulo, não tenho essa estimativa, porque o setor de epidemiologia está estudando agora, mas nós sabemos que Petrópolis é um município que teve já casos autóctones, casos nossos de dengue, lógico que tem, mas nunca foi um município de grande problema na disseminação do dengue. Mas nós sabemos que tem casos de dengue, várias áreas de Petrópolis, nas áreas mais quentes, né? Nós temos, mas não é uma situação explosiva, epidêmica, como é nos outros municípios próximos da nossa cidade. Os nossos distritos que são mais quentes estão mais... Com certeza, mais sujeitos. Com certeza, a proliferação do Aedes se faz com temperaturas de 20 a 28 graus. Né? A gente vai aqui para o primeiro distrito, nós temos aí Quitandinha, Alto da Serra e tudo isso, em que as temperaturas médias, às vezes, até à noite, são abaixo até de 18, vai diminuindo o calor. Quer dizer, abaixo de 15, 18 graus o mosquito tem muita dificuldade de ficar sobreviver. Se a temperatura ultrapassar 40 graus também, poderá até dificultar a vida do mosquito, né? Que ele tem que ter uma temperatura mais amena, de 20 a 28 graus, mas Petrópolis realmente, tradicionalmente, não é. Mas, com certeza, nós temos que nos preocupar. Porque os municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, etc., estão tão atacados desses Exatamente, mosquitos. Porque lá é uma característica da região, do calor, das chuvas, né? Então, infelizmente, qualquer município brasileiro está preparado, está aí nessas condições. Os municípios que tem calor, que tem chuva, né? Lógico que na região serrana, elas são... É o problema da chuva, da chuva, mas não é uma situação assim explosiva, Exato. Como é todo da Baixada Fluminense, Xerém, Fragoso, Caxias. O problema de Petrópolis é também o atendimento que faz desse pessoal não que vem dúvida. de baixo. Nós fazemos, as nossas UPAs ficam sobrecarregadas também, mas eu sempre digo o seguinte, urgência é para todos. O Sistema Único de Saúde não marca cidadão que mora em Caxias, Xerém, Fragoso e Petrópolis. Somos todos iguais.
E as portas de urgência têm que estar abertas universalmente para todo cidadão. Tivemos aí um fato desagradável. Para todo cidadão, porque o cidadão brasileiro precisa ser respeitado. Exatamente. Em primeiro lugar, isso aí. no seu direito básico de atendimento à saúde. Que é um dever do Estado. Então não tem essa coisa, lamentavelmente, por que nós somos sobrecarregados? Felizmente nós temos uma estrutura ainda funcionante, melhor, e as pessoas no seu desespero da desassistência que ocorre em muitos municípios aqui vizinhos aos nossos, nós sabemos disso, não é novidade, eles procuram atendimento aqui em Petrópolis, tanto na área pública como na área privada. Mas é um direito do cidadão para fazer isso. É lógico que sobrecarrega o nosso sistema. Nós temos uma população de 300 e poucos mil habitantes. Sobrecarrega, e a gente vê que então não tem uma sensibilidade. Os nossos prefeitos, os nossos secretários de saúde já se colocaram isso na imprensa, dezenas e dezenas de vezes, nem de agora, de muitos e muitos anos, a sobrecarga. Né? E até agora a gente não vê uma solução que tem que partir do sistema único, ou seja, o governo federal, o governo estadual, o município é a ponta. Se a gente esperar alguma coisa do federal, nós estamos ferrados. E do Estado também. O Estado abandonando nossas UPAs, um caos total. E então, estamos numa situação que os municípios, os moradores, estão entregues à própria sorte. Se não for o esforço muito grande dos municípios, não consegue nem o mínimo de assistência. O mínimo. Aqui em Petrópolis a gente consegue, tem uma rede de posto médico, tem o DIP, tem as duas urgências das UPAs, né? Nós temos o Sanatório Alcides Carneiro, Hospital Municipal com ortopedia e psiquiatria. Mal ou bem, nós temos uma estrutura estabelecida que oferece assistência. Agora, é ideal? Não é ideal, porque a verba lá é federal ou estadual. Que não vem. Sinto que não vem, nós sabemos disso, foi denunciado isso na imprensa pelo próprio prefeito que chegou e falou, na imprensa falado, na escrita, dizendo que o dinheiro da UPA não veio. Entendeu? Realmente. E provavelmente outros dinheiro, até de convênio em hospitais privados na cidade, se tiver convênio com o Estado, né? E do próprio SUS, quem sabe? Nós não sabemos, isso aí cabe às autoridades públicas esclarecerem todos nós. Né? Os casos de microcefalia estão associados ao Zika vírus. Isso é verdadeiro? Olha, eu não sou pesquisador, Paulo. Mas será que não está existindo assim uma precipitação nessa afirmação? Porque como pode uma mulher grávida dar à luz a gêmeos e um ser portador de microcefalia e o outro nascer perfeito? Não, pouco se sabe sobre isso. Mas o que já se sabe, as pesquisas foram feitas por pesquisadores brasileiros altamente qualificados, gente de grande seriedade, que não estão estudando as arbovírus ontem. Os pesquisadores brasileiros estudam arbovírus desde muito antes da década de 50. Só vou dar um exemplo, Paulo. 150 ou mais arbovírus foram descritos por pesquisadores brasileiros na nossa região amazônica. Então, nós conhecemos os grandes pesquisadores. Eu tive a oportunidade de assistir palestras de grandes pesquisadores na Fiocruz, antes dessa explosão, ainda no ano passado. E lá já se relatava as primeiras pesquisas de microcefalia. São profissionais que estão no interior de Pernambuco, interior da Bahia, interior Paraíba, pesquisadores atendendo a população e fazendo pesquisas. Então, nós não podemos simplesmente achar que isso aí é uma propaganda enganosa, isso foi vacina da rubéola vencida, isso é repelente, isso não é não. Isso aí, até que se prova o contrário, os nossos pesquisadores estão corretos em alertar a população e colocar e continuar a pesquisa e exigir do governo linhas de pesquisas para ampliar o que nós também conhecemos pouco, até eles, porque é um vírus que entrou novo aqui, certo. Mas foram os brasileiros que descreveram a microcefalia. O brasileiro realmente, quando é um estudioso de valor realmente, né? É pena que o nosso governo não valoriza a pesquisa no nosso país. E grandes pessoas, grandes pesquisadores estão indo para fora para poder estudar, porque aqui o nosso governo não dá a mínima bola para isso. Com certeza, Paulo. Vou dar só um exemplo histórico rápido para ti. Em 1974, eu já chefiava o setor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina e do Hospital Municipal, da Secretaria de Saúde. Um grande pesquisador brasileiro, o professor Paulo de Góes, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o nome hoje do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal leva o nome do professor Paulo de Góes. O professor Paulo de Góes visitou aqui o nosso DIP,
Naquela época nós tínhamos muito sarampo, muitas doenças que davam manchas no corpo naquela época, e naquela época nós já participamos de pesquisa de arbovírus. Veja só. Eles vinham colher sangue aqui, esse pesquisador, ele fazia isso no Brasil todo. Em 74 eu o conheci, mas ele já pesquisava isso desde a década de 50. Entendeu? Da década de 50. Quem quiser, ir lá no Fundão, Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, vai ter lá todos os trabalhos desse grande pesquisador brasileiro. Já chamava atenção de doença exantemática, ou seja, doença que dá mancha no corpo, doença que dá encefalite, doença que dá febre, doença que dá dor articular. Nós, tropicalistas, já sabemos que os arbovírus dão essas doenças há muitos anos, que dá encefalite, que dá meningite, que dá artrite, que dá mancha no corpo, que dá febre. Nós sabemos isso. Quem trabalha na região norte, Paulo, os médicos que trabalham no Pará, no Amazonas, estão cansados de ver doenças febris por arbovírus. Quer dizer, não é uma novidade. Não é uma novidade. Vou te dar um exemplo. Um pesquisador brasileiro de São Paulo acha que 50% dos casos suspeitados de dengue no Brasil não é dengue, nem zika, nem chikungunya. É um outro arbovírus chamado oropouche, que não é transmitido pelo Aedes, é transmitido pelo borrachudo. Ele acha isso. Eu não tenho experiência para dizer. Eu estou relatando trabalhos que ele relata. Então você vê que a coisa... Nós já conhecemos os arbovírus há muitos, não é novidade para ninguém. A novidade é essa situação da microcefalia, que você falou bem, Paulo. Certo. Há médicos que afirmam que essa transmutação do mosquito pode ter provocado os casos de microcefalia. Outros afirmam que mulheres que tomaram vacina contra a rubéola, você já falou sobre isso, vencidas, estariam sujeitas a gerar crianças com microcefalia. Até onde essas afirmações podem ser verdadeiras? Eu não acredito nisso, em teoria de conspiração. Não acredito nisso, Paulo. Eu confio plenamente nos pesquisadores que já publicaram trabalhos, inclusive em revistas científicas estrangeiras de alto padrão. E existem muitos pesquisadores estrangeiros já estudando isso aqui com os nossos pesquisadores brasileiros. Então, eu acredito piamente nas afirmações dos nossos pesquisadores brasileiros, porque eu os conheço. Certo. E já tive a oportunidade de assistir. Nada melhor do que você, porque é uma pessoa que tem conhecimento de causa e que pode realmente tranquilizar um pouco mais a população a respeito disso, que também não é nenhum caso para todo mundo ter esses ataques de histeria que realmente nós estamos vivendo. O único ataque de histeria que eu acho que deve dar é que cada cidadão tem que fazer a sua parte. Faz no seu terreno. Se te encontrar alguma coisa que pode disseminar o mosquito, tem um ataque de histeria dentro de casa. Sim, aí sim. Com os filhos, com a mulher, com todo mundo. E ao lado, o vizinho também. Exatamente. Liga pro vizinho, olha, pessoal, na tua casa... Sua piscina aí então, tá trazendo não mosquito ninguém pra cá. vai brigar, ninguém está estimulando a briga. Mas vamos nos organizar. Vamos ter consciência, né? Quer dizer, lógico que nós não podemos culpar a população por esse desastre. Não. Porque os senhores estão vendo agora que a campanha é agora. Exatamente. Em 2002, também teve no dia 9 de março de 2002, também teve o dia D da dengue, né? Mas só que acaba o verão. Aí todo mundo esquece. Paulo, eu sou um pouco mais velho que você. Eu estou com 72 anos de idade. Na minha época, quando eu era criança, os mata-mosquitos visitavam as nossas casas. Exatamente. E colavam um papelzinho na porta atrás do banheiro, com as visitas periódicas, e visitava os nossos terrenos. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, eu me lembro nitidamente, e levava lá uma substânciazinha para matar os criadores. E qualquer tipo de Isso, de uma bombinha, né? Isso aí. Então você vê que... quer dizer, nós já conhecemos isso, né? Há algum tempo. Um petropolitano famoso, Oswaldo Cruz. 1858. Foi chamado de louco, né? Louco quando ele resolveu enfrentar a febre amarela. Exatamente. E sofreu perseguições porque queria vacinar. Então você vê que as arboviroses, a febre amarela também é pelo Aedes, não é desconhecido de pesquisadores brasileiros. Esse mosquitinho é danado mesmo. A única prevenção a ser feita é a erradicação do mosquito. Eu acho que essa é a missão de todos nós. Para isso é necessária a participação do povo, mas também o governo tem que fazer a sua parte, evitando o acúmulo de lixo. E a população tem que ter educação de não amontoar lixo
Eu fico horrorizado quando eu vejo até sofás jogados dentro do rio. Ora, pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouquinho de consciência com as pessoas, porque você pode ser picado por esse mosquito, não é o teu vizinho, não, você mesmo pode ser. Então eu acho que as pessoas, né? Paulo, você tem razão. O cidadão pega o lixo, bota no terreno do outro, mas que fica ao lado dele. Exatamente. Então, isso é um absurdo. Lógico que tem que total. exigir que tem que colher lixo, isso nós temos que exigir. Mas todos nós temos que ter cuidado com o nosso lixo. Exatamente. Se não colhe, nós vamos ter que botar um saco plástico, vamos ter que fechar, nós vamos ter que evitar que a água se deposite ali. Nós temos que ter cuidado com o nosso lixo até ser recolhido. Agora, jogar na rua, jogar no lado do vizinho, jogar em frente. Não resolve o problema. Não resolve o problema. Agrava. Vai agravar. E aí, mas o governo não faz. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E sair às ruas. Para exigir do governo. Quando eu vejo as pessoas destruindo as lixeiras que estão aí na rua, passei agora ali diante do antigo fórum, tem uma lixeira ali quebrada. Eu acho isso uma selvageria. Queimam. A cidade toda, o centro da cidade com copos plásticos jogados. Nós estamos vivendo uma crise epidêmica, vamos dizer assim. Né? Então nós temos que ter um pouco de consciência. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque a chuva vem, enche aquele copinho d'água que está jogado ali no chão, e aí, como é que fica? É um criadouro do mosquito. Ô Paulo, eu vou te dar um exemplo numérico. Só para você, assim, se alguém perguntasse assim, mas, seu Paulo, se alguém ligar aí, como é que a gente pode saber que na rua que eu moro vai ter uma epidemia de dengue, de zika, de chikungunya? É muito simples. É assim, Paulo. Vocês façam um mutirão no sábado, no domingo de manhã, visitem 100 casas da sua rua que você mora. 100 casas, conhecidos. Vão lá visitar, conversar e ver se tem foco de criador de mosquito. Se nessas 100 casas vocês encontrarem 4 casas com criador, 4 casas ou mais, mas 4 casas, vamos botar 5 casas, ou seja, 5 em 100, 5% de casas, essa rua, se tiver o Aedes circulando, vai ter, porque tem criador, e entrar vários pacientes contaminados, ou com dengue, ou com zika, ou chikungunya, vai dar uma epidemia nessa rua. Exatamente. Grave. E se vocês encontrarem de 1 até 4 casas, vamos botar 1 a 3 casas, ou seja, 1 em 100, com mosquito, essa doença vai ocorrer o ano inteiro nessa comunidade. Então, essa campanha não pode ser só no verão. Esse é o grande erro de todas as campanhas. Essa mobilização é o ano inteiro. Todos os dias. Não é porque vem o inverno aí, vai acalmar. Não. Vamos continuar, vamos intensificar isso. Epidemia através só da imprensa. Mas a imprensa tem importante papel de divulgar isso o ano inteiro. Exato. As autoridades, a população, todo mundo é vigilante. Doutor Antônio, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, porque a hora chegou e eu queria passar os microfones para a sua despedida e suas considerações finais. Muito obrigado, Paulo. Nós estamos às ordens sempre para divulgar essas questões de saúde pública no nosso município, né? E a minha consideração final é exatamente essa. Procure assistência médica próximo da sua casa, né? Você já sabe como trata, é hidratar e lutem em suas comunidades, lutem com seus vizinhos, com seus amigos, para procurar os focos de mosquito. Se vocês fizerem isso, isso diminui o número de pacientes, né? Diminuir o mosquito, com certeza vai diminuir a disseminação dessas 3 doenças no Petrópolis. Que assim seja, né? Vamos rogar que a população realmente seja mais consciente, esteja mais conscientizada do fato, que faça a sua parte e também pedir ao governo que também faça a parte dele, porque não adianta a população fazer a parte dela. Nós temos visto aí campos de futebol cheios de poças de água que são criadouros de mosquito, locais aí ermos, que acabam também ajudando a proliferação desse bicho. Vamos também tentar ver as nossas calhas das nossas casas, que muitas vezes são entupidas. Caixas d'água vazias, sem tampas. Sem tampa, né? Tudo isso é foco do mosquito. Depois que a casa cai, aí todo mundo corre. Então vamos correr antes, tentar resolver o problema antes, né? E ver se a gente consegue realmente ficar
talvez, não vamos dizer livre, que vai ser difícil, mas pelo menos diminuir a incidência dessas doenças que trazem tanta preocupação à nossa população. Muito obrigado, doutor Antônio Luiz, por ter se disposto a vir até aqui. Quero agradecer mais uma vez a nossa companheira Márcia Licursi, que proporcionou esse encontro. Agradecer aí a Conceição, que ligou aqui também, falando para a gente aqui, mandando um abraço, e dizer aos nossos ouvintes que nós estaremos na próxima semana, mais uma vez, com o programa Nós Servimos. Agradecer ao Darlan da técnica e também dizer que em seguida vem o Plantão Imperial e depois o show do Roberto com o Jorge Luiz. Alguma coisa, Darlan? Não, era ouvinte ligando, falando que, não sei se vocês ouviram que na Câmara dos Vereadores de frente, tá cheio de foco no. Pois é, então é isso. Nós temos 15, são 15 vereadores, né? Se eles não tomam conta dos criadores do mosquito ali na frente, o que eles estão fazendo lá? Ah, assim não dá, gente, assim não dá. Já acabou o recesso, né? Eles não estão vendo que tem mosquito lá, não? Vamos tomar jeito aí e tratar, pedir para o governo ir lá matar os foquinhos de mosquito, do mosquito Aedes aegypti, esse maldito que está por aí. Muito obrigado, gente. Vamos seguir com a nossa programação normal. Muito obrigado e até lá. Fui.